Companhia das Letras apresenta O Despertar de Tudo, de David Graeber e David Wengrow, com tradução de Cláudio Marcondes e Denise Botman e narração de Sérgio Mastropasqua. Capítulo 1. Adeus à infância da humanidade, ou Por que este não é um livro sobre as origens da desigualdade. Esse ânimo se faz sentir por toda parte, política, social e filosoficamente. Estamos vivendo aquilo que os gregos chamavam de kairos, o momento certo para uma metamorfose dos deuses, isto é, dos princípios e símbolos fundamentais. Carl Gustav Jung, Presente e Futuro, 1958. A maior parte da história humana está irremediavelmente perdida para nós. A nossa espécie, Homo sapiens, existe pelo menos há 200 mil anos, mas quase não temos ideia do que aconteceu durante grande parte desse tempo. No norte da Espanha, por exemplo, há pinturas de entalhes na caverna de Altamira que foram sendo criadas ao longo de uns 10 mil anos, entre 25 mil e 15 mil a.C. aproximadamente. Julga-se que ocorreram muitos eventos dramáticos durante esse período. Não temos como saber o que foi a grande maioria deles. Isso não tem muita importância para as pessoas em geral, porque as pessoas em geral raramente pensam sobre a magnitude da história humana. Não tem muito motivo para isso. Se e quando a questão chegar a surgir, costuma ser quando a pessoa está se perguntando por que o mundo parece ser tão caótico e por que tantas vezes os seres humanos destratam uns aos outros as razões da guerra, da ganância, da exploração, da indiferença sistemática ao sofrimento alheio. Sempre fomos assim ou, em algum momento, algo deu muito errado? Trata-se na prática de um debate teológico. No fundo, a pergunta é: os seres humanos são inerentemente bons ou inerentemente maus? Mas, pensando bem, um questionamento nesses termos faz pouquíssimo sentido. Bem e mal são conceitos que dizem respeito apenas aos seres humanos. Jamais passaria pela cabeça de alguém discutir se um peixe ou uma árvore são bons ou maus, porque bom e mal são conceitos humanos que criamos para nos comparar uns aos outros. Por isso, discutir se os seres humanos são bons ou maus em sua essência faz tanto sentido quanto discutir se os seres humanos são naturalmente gordos ou magros. Mesmo assim, quando refletem sobre as lições da pré-história, as pessoas quase sempre voltam a esse tipo de pergunta. Todo mundo conhece a resposta cristã. Os humanos de outrora viviam num estado de inocência, mas foram maculados pelo pecado original. Aspiramos à divindade e fomos castigados por isso. Agora vivemos num estado degenerado, esperando uma futura redenção. Hoje, a típica versão mais difundida dessa história é alguma retomada do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens que Rousseau escreveu em 1754. Antigamente, segundo essa história, éramos caçadores-coletores e vivemos por muito tempo numa condição de inocência infantil em pequenos bandos. Esses bandos eram igualitários, justamente por serem bem pequenos. Foi só depois da Revolução Agrícola e ainda mais depois do surgimento das cidades que essa feliz condição se desfez, dando origem à civilização e ao Estado, o que também significou o aparecimento da literatura, da ciência e da filosofia escritas, mas, ao mesmo tempo, de quase tudo o que há de ruim na vida humana: o patriarcado, exércitos permanentes, execuções em massa e burocratas irritantes exigindo que passemos boa parte da vida preenchendo formulários. De fato, é uma simplificação das mais grosseiras, mas realmente parece ser essa a história fundacional que aflora sempre que alguém, seja um psicólogo organizacional ou um teórico revolucionário, diz algo como: mas claro, os seres humanos passaram a maior parte da sua história evolutiva vivendo em grupos de 10 ou 20 pessoas, ou a agricultura foi talvez o erro mais grave da humanidade. E, como veremos, muitos autores que atingem grandes públicos defendem de forma explícita esse argumento. O problema é que quem for procurar uma alternativa a essa visão bastante deprimente da história
Logo vai descobrir que a única alternativa disponível é, na verdade, ainda pior. Se não for Rousseau, então é Thomas Hobbes. O Leviatã de Hobbes, publicado em 1651, é em muitos aspectos o texto fundador da teoria política moderna. O livro afirma que Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.